Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do InspiraCast. Eu sou Júlio Volpi, apresentador desse podcast e também fundador da Croma. A Croma, que apresenta para você o InspiraCast, também fornece soluções de educação e desenvolvimento para que você se torne um líder mais inspirador, uma líder mais inspiradora. Hoje, atendendo a pedidos e fazendo uma espécie de continuação de um dos nossos episódios mais assistidos, eu estou de novo com a satisfação de trazer ao InspiraCast um convidado muito especial, o Walter Camuri, nosso professor de autoliderança da Croma. Walter, seja muito bem-vindo. Olá, Júlio. Olá, pessoal. Eu agradeço o convite. Vai ser uma oportunidade muito boa para a gente poder conversar bastante e reforçar, né, alguns assuntos e também dar uma avançada aí na autogestão, na autoliderança, que é tão importante aí no nosso dia a dia. Muito bem. Walter, esse tema realmente é um tema que interessa muito as pessoas, né? Naquele episódio, e depois dele, talvez até tenha se tornado uma marca, eu passei a usar mesmo aquele bordão "lidera-te a ti mesmo" como um chamado à autoliderança, né? A gente tem aqui na Croma diversas ações de mentoria, lançamento de novas turmas de pós-graduação, e eu sempre trago nas aulas inaugurais esse chamado, esse convite às pessoas, porque eu acredito que toda boa liderança começa a partir de alguém que sabe se liderar de uma maneira muito forte, de uma maneira muito intensa, alguém que saiba definir objetivos para si próprio, que se comprometa com os objetivos, que busque autoconhecimento para superar as barreiras e os desafios que muitas vezes nós mesmos nos colocamos para os atingimentos ou para os objetivos que nós gostaríamos. E eu Sim, queria sim. começar esse episódio justamente devolvendo o fechamento do anterior, Uhum. devolvendo essa pergunta para você, né? No caminho de se desenvolver uma autoliderança, quais você acha que são os principais desafios que as pessoas enfrentam? Olha, Júlio, eu gosto muito de trazer aí para as aulas e também para o meu dia a dia, né? O que é autogestão, né? A autogestão, ela é essa habilidade que nós vamos desenvolvendo de nos encontrarmos, de nos olharmos e descobrirmos as maneiras como a gente vai poder conduzir os nossos passos, fazer os nossos planejamentos. Se a gente falar em autogestão, a gente está falando daquele nível mais básico e, ao mesmo tempo, mais essencial da liderança, que é o se conhecer, né? Então, o seu bordão, né, associado aí com Sócrates, realmente fecha e traduz essa autogestão. Hoje, um dos maiores, eu acho que não só desafios, né, mas é um convite mesmo para a gente diário, está no sentido das escolhas que nós fazemos, né? Então, aquilo que eu tenho escolhido para a minha vida tem me levado, me aproximado daquilo que realmente eu quero, né? Os desejos que eu tenho na minha liderança, o meu planejamento, ele está associado com aquilo que eu tenho pensado, que por sua vez está me suscitando emoções para me levarem a esse lugar, ou eu estou procrastinando, ou eu estou ainda em fase de adaptação, né? Então, eu entendo muito que o primeiro passo para a gente continuar, e na verdade o galope aí, né, a grande vantagem competitiva nossa é no olhar para as nossas escolhas, né? A qualidade das escolhas que temos feito, elas vão determinar e vão conduzir aquilo que a gente está buscando, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né, para a gente pensar, puxa, eu tenho exercido a minha autoliderança, é perguntar para mim mesmo quais as escolhas que eu tenho feito e se essas escolhas estão me levando àquilo que eu estou buscando. Nossa, já estava aqui refletindo pra caramba, porque essa associação que você acabou de fazer de autoliderança com escolhas é extraordinária, né? De fato, a gente pensar aí na essência da autoliderança e na autogestão como um dos processos que estão dentro ali, ou das etapas, né? A gente pode chamar assim, dentro desse macro universo que é a autoliderança, como justamente, né, assim, a sua capacidade enquanto indivíduo
de estabelecer para você mesmo os seus objetivos em qualquer papel da sua vida, de se comprometer com esses objetivos, com o percurso, com o trajeto, né? De sim. recuperar a rota nos momentos em que eventualmente você sair dessa rota, né? De entender no processo de autoconhecimento as suas vulnerabilidades e também se respeitar dentro desse jogo, né? Tudo isso vai fazer de você um líder de si mesmo muito mais forte, né? Sem dúvida, Agora, quando sim. a gente coloca a palavra escolhas e isso reflete, né, assim, o que eu estou escolhendo como objetivo para mim mesmo? O que eu estou escolhendo, o que eu estou sustentando das minhas escolhas ao longo da jornada para atingir esses objetivos? Porque muitas vezes a gente sabe, né? Quem não faz resoluções de início de ano, quem não faz resoluções de ir para a academia toda segunda-feira, quem não fala que vai começar uma dieta em algum momento da sua trajetória, né, em algum começo de mês, ou na véspera do verão, ou na véspera de algum feriado prolongado, e por assim sucessivamente. Mas no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, acaba abdicando desse objetivo, acaba fraquejando na sustentação da escolha que foi Sim, feita, né? Eu acho que quando sim. você traz a palavra escolhas, me ficou aqui um rebote, sabe, um eco, né? No sentido de justamente parar um pouquinho para falar assim, que escolhas que eu estou fazendo, né? Porque aí talvez acho que a conversa sobre vulnerabilidade ganha um significado especial, porque autoliderança não significa ser um super-homem ou uma mulher Sem dúvida, maravilha, né? sem dúvida. Autoliderança significa conhecer-se a tal ponto de saber, inclusive, se as suas vulnerabilidades te permitem atingir um determinado objetivo. Muito É bom. ter um grau de consciência e intencionalidade que te permita saber esse objetivo, ele é desafiador, mas ele é atingível. Até porque é muito frustrante se estabelecer um objetivo que seja desafiador, mas que seja inatingível, Sem né? dúvida. Sim. E aí cai um pouco, de novo no tema de fazer boas escolhas, né? De fazer boas escolhas. Muito bem, Walter, assim, muito obrigado pela reflexão. Me pôs aqui em um estado de refletir a respeito das próprias escolhas. Eu espero que quem esteja nos assistindo nesse momento, nesse episódio do InspiraCast, reflita um pouco, né, sobre o quanto as suas escolhas estão definindo o seu trajeto, estão definindo a sua trajetória, a sua jornada. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente faz depois das escolhas, né? Você falou, olha, em algum momento talvez a gente procrastine, em algum momento talvez a gente abaixe o comprometimento com as nossas escolhas. Isso é mais comum do que a gente pensa, não é? Sim, exatamente. A gente está vivendo um momento, né, Júlio, e não basta só nós termos a vontade, né? A vontade ela está suscitada aí por dados que nós temos, né? Estímulos, seja na internet, seja no dia a dia, sejam visuais ou não. O grande gap, né? O grande salto que está relacionado com um líder que auto se conhece ou que consegue fazer essa autoliderança está associada na clareza, né? Então, essa necessidade de eu entender o que é claro, ou de tornar claro aquilo que eu quero, que eu preciso, ou que eu estou buscando, ele é muito mais importante, tem muito mais resultado em cima ou quando comparado só com a nossa vontade, né? A nossa vontade ela pode ser retirada, mudada a qualquer momento, né? Então, por exemplo, hoje eu acordei com vontade, aí tive um probleminha, ou surgiu uma dúvida ou uma situação que eu não estou conseguindo controlar, essa vontade pode ser diminuída. Agora, quando eu tenho clareza de que aquilo precisa ser feito porque vai gerar um resultado, ou que determinado público precisa daquilo para que ele possa se desenvolver, isso se torna como se fosse um ideal mesmo, né? Uma missão ali para aquele dia, para aquele momento, para ser realizada. A autoliderança ela está muito associada, Júlio, com essa sensação
e eu falo genuína mesmo, de que eu coloquei ou me pus a serviço ou me entreguei ali para aquele momento na liderança, para aquilo que realmente ela precisava, né? Para aquele momento aquilo era necessário. Então essa clareza, ela vai partir, obviamente, de uma conexão comigo, né? E também com uma conexão do que eu quero comigo para com os outros. Não dá para a gente falar em autoliderança como essa coisa do super-homem ou da Mulher Maravilha, porque ela começa conosco, mas ela só vai ter resultado quando ela estiver com o outro, ou quando ela produzir resultado com o outro, ou quando eu sair de mim mesmo e for ao encontro do outro, né? Então, a gente pode falar numa autoliderança em ambientes formais, né, profissionais, corporativos, e autoliderança na nossa vida também, com a nossa família, com os nossos amigos. Isso também nos torna ou nos permite sermos mais transparentes, né, e genuínos nessas relações. E hoje o que a gente está buscando sempre são relações duradouras, né, são relações que realmente nos tragam aí resultados, e no corporativo, na liderança, no dia a dia, isso é mais do que bem-vindo, né? Então, eu acredito, no meu entender e na minha prática, e também trago isso nas aulas, né? No MBA, a gente trabalha muito isso com os alunos e eles acabam confirmando, trazendo exemplos ali para aquele momento do quanto é importante eu não só ter a vontade, mas eu ter essa predisposição de acordo com aquilo que eu entendo, aquilo que é claro para mim naquele momento. E se não está claro ainda, preciso me preparar. Né? Então, aí a gente tem a autorregulação, né, como um dos elementos da inteligência emocional, que vai nos ajudar a olhar de fora, organizar os fatos, as imagens, os assuntos, os dados, para depois, então, eu retomar e voltar e dar continuidade àquilo que precisa ser feito. Uau! Você trouxe alguns elementos aqui, eu anotei várias coisas que eu quero Uhum. complementar aqui e comentar ou reforçar para quem está nos assistindo, porque tem muita coisa boa nessa resposta do Walter, e às vezes, né, quem está nos assistindo agora, por exemplo, ou nos ouvindo, pode estar ouvindo dirigindo, às vezes passou ali por alguma Uhum. situação, e é importante a gente reforçar, porque são mensagens realmente diferenciadas. A primeira coisa que você trouxe, que me marcou, é que autoliderança tem a ver com clareza de propósito, né? A Exatamente. partir do momento que e aí é do seu propósito, num primeiro momento, Isso. assim como a liderança de pessoas ou a liderança de outros líderes na linha do pipeline do Rancharan, né? É, mas assim, independente do nível de liderança que você esteja exercendo, aqui a gente está falando especificamente sobre autoliderança. Sim. Liderança tem a ver com clareza de propósito. Então, qual é o seu propósito? Porque é esse propósito que vai orientar suas escolhas, que a gente falou Com alguns minutos certeza. atrás, né? É esse propósito, o quão mais perto ou identificado estiver a sua escolha do seu propósito, maior vai ser o compromisso para a execução daquela escolha, Sim. né, para dar Sim. seguimento àquela escolha. Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa porque ela não é uma escolha minha, ela é uma escolha da coletividade, né? Exatamente. Ah, eu quero, sei lá, entrar numa dieta para perder alguns quilos agora para o próximo verão, mas aquilo não conversa de fato com o meu propósito. Eu estou muito mais assumindo um comportamento externo ou um desejo da coletividade do que algo que converse com o meu propósito. E aí, nesse Sim. sentido, como não tem uma identificação com o meu propósito, muitas vezes é mais fácil de ser a primeira escolha que eu vá eventualmente boicotar em função de qualquer sintoma ou de qualquer estímulo externo, né? Ah, eu quero fazer Sim. dieta na segunda-feira. Domingo apareceu aquele convite para ir naquele restaurante maravilhoso que eu adoro ir e que já faz tempo que eu não vou. Eu penso, eu vou ou eu cumpro a dieta? Tem a ver com o meu propósito? Possivelmente eu cumpro a dieta. Pois. Não tem a ver com o meu propósito, a escolha? Eu falo, é claro que eu vou, porque o prazer vai me chamar, o prazer da alimentação, Sim. no caso, vai me chamar a atenção de uma maneira muito mais intensa do que uma escolha que não estiver conectada com o propósito. Então, primeira coisa que me chamou a atenção, se você quer ser um bom
líder de si, faça as suas escolhas de maneira intencional e consciente, mas conectadas com o seu propósito. Se você não tem clareza disso, a dica do Walter é: desenvolva esta clareza, né? E aí a segunda dica, que é a dica da autorregulação, eu particularmente gosto muito desse conceito, né, de autorregulação, que é você é, identifica o que está acontecendo, analisa, avalia de maneira racional, com base em dados e fatos, Sim. nomeia aquele fenômeno, Uhum. pausa, respira, e aí sim você reorienta a sua energia, né? Porque muitas vezes não atingir um objetivo que a gente pôs para si próprio a primeira descarga, a primeira reação, imediatamente é a frustração, é a Sim. autopenalização, é a vitimização, e nenhum desses comportamentos vai fazer com que você realize a sua escolha, né? Ai, nossa, eu comi demais, então não fiz a minha dieta, ou então eu sucumbi num processo de atingir um objetivo profissional de promoção, por conta de alguma coisa, eu não fui lá um bom vendedor, e ser um bom vendedor era um dos principais itens que ia me garantir aquela promoção, né? Ah, e é por isso, é porque eu sou um mau profissional, isso é porque eu não sou comprometido. Esse tipo de comportamento não vai te ajudar a fazer a sua escolha se tornar realidade. O que vai Uhum. fazer a sua escolha se tornar realidade é você exercer o que o professor Walter chamou muito bem e recordou aqui um conceito importante da inteligência emocional, que é a autorregulação, né? Ou seja, analisa, avalia, nomina, né? Identifica de maneira clara o que é que está acontecendo, pausa, literalmente, pausa o raciocínio, pausa o que você está fazendo, se dê um momento de plenitude, de completude, para que você, a partir daí, passe a realmente executar uma reorientação do seu planejamento para que ela possa ser efetiva, né? Assim, episódio extraordinário para você que está nos acompanhando. Se você conhece alguém que precisa ouvir e conhecer um pouco mais sobre autoliderança, sobre autorregulação, né? Até mesmo sobre inteligência emocional, compartilha esse conteúdo. Eu quero lembrar você também que está nos assistindo, siga essa série, esse podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, o canal do nosso InspiraCast, para que você receba todas as segundas-feiras uma notificação de que tem um episódio novinho para inspirar a sua semana. Hoje aqui a gente está com o professor Walter Camuri, que é professor de autoliderança no MBA e nos programas de desenvolvimento de liderança aqui na Croma. Walter, eu estou aqui, né, estruturando um pouquinho dessa nossa conversa, eu tenho esse hábito, né, e eu quero Uhum. voltar em um tema que você falou praticamente na sua primeira frase. Você disse, autoliderança é uma habilidade. Por que eu quero falar sobre esse tema? Porque muitas pessoas têm certas convicções, eu vou talvez chamar de crenças, e essas Uhum. crenças dificultam muito no processo de desenvolvimento humano, né? Elas Sim. querem realizar um objetivo, elas querem conquistar uma posição de carreira, um sonho, fazer uma viagem, sei lá o quê, né? Mas elas se boicotam por conta de uma crença de achar que isso não é para elas, que elas não têm força suficiente para dominar os seus instintos, as suas emoções, os seus comportamentos. Quando você traz que a autoliderança é talvez uma das ferramentas mais poderosas para a gente atingir os nossos objetivos e que a autoliderança é uma habilidade, você está dizendo que a autoliderança pode ser desenvolvida, a autoliderança pode ser treinada. Para alguns, talvez seja mais fácil, para outros, talvez tenha um caminho maior, mas na essência, se é uma habilidade, pode ser desenvolvida. É isso? Exatamente. É como a própria liderança, né, Júlio? A gente precisa entender que algumas pessoas elas até nascem com uma predisposição a liderar times, liderar equipes, liderar negócios, mas isso não as torna na frente, não, ou não as tornam mais privilegiadas do que as demais.
O grande diferencial vai existir naquele profissional, naquele indivíduo que busca aquilo, que necessita daquilo, que entende que aquilo é importante. Então, o desenvolvimento da liderança, ela está associada também com aquilo que a gente quer para a gente, né? Como a gente já colocou, e na autoliderança isso é muito claro, né? O desenvolvimento nosso, enquanto ser humano, ele é condição primordial para a gente poder alcançar tudo aquilo que a gente quer e mesmo a nossa autoliderança. Então, por exemplo, se eu quero aprender ou cozinhar melhor em casa, obviamente vou fazer um curso, ou vou estar com pessoas que possam me ensinar isso, ou seja, vou me desenvolver na culinária, né? Agora, eu posso também querer ser um chefe de cozinha, né? E aí trazer a minha marca, construir minha rede de restaurantes, liderar cozinheiros, então eu vou, obviamente, fazer uma capacitação específica para isso, para eu poder me desenvolver. Então, a liderança é isso, é você entender o que é necessário e fazer essa escolha, né? Quero ou necessito isso. Então, como uma habilidade, ela pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida, e a gente tem, né, um modelo tradicional, aí, inclusive eu trago na minha tese também, do chá, né? Que são os conhecimentos, habilidades, aptidões, e hoje a gente já tem um avanço nisso, eu até trouxe lá também, que já está sendo pensado ou traduzido aí para poder conduzir o desenvolvimento das pessoas, a expressão chave. Então, o chá, como era, né, mas acrescido de valores e de emoções. Então, aí, com essa questão, né, dos valores, a gente começa a perceber o quanto é importante eu olhar para mim, né, definir os valores que para mim são importantes e trazer isso para a minha gestão, trazer isso para o meu dia a dia. Obviamente, isso vai me acompanhar também, né, com o gerenciamento daquilo que eu sinto, né? Então, a gente tem aí inteligência emocional muito coligada, né, muito ali próxima da gestão, porque ela também vai ajudar a gente a desenvolver esse conjunto de elementos que vão nos trazer aí a competência para aquilo, né? Então, é cada vez mais necessário no mercado, a gente sabe disso, inclusive nas aulas também os alunos partilham muito, puxa, Walter, eu estou tendo que desenvolver algumas competências que eu não tinha antes, né? Esse mundo VUCA, né? E todas essas expressões que nós temos aí, está me fazendo, está me suscitando alguma coisa diferente. Então, esse movimento que a gente faz, ele é um reflexo, né, daquilo que a gente está pensando, e é importante também a gente trazer velocidade de acordo com aquilo que a gente está buscando, né? Então, isso é muito fantástico, né? Assim, um dos vieses aí da autoliderança que mais me chama a atenção, Júlio e o pessoal aqui que está assistindo, os nossos alunos também, é essa possibilidade da gente poder moldar, né? De a cada momento, a cada minuto, hoje eu programei isso, mas amanhã dá para fazer diferente, porque eu me conheço, hoje eu já estou melhor, hoje eu já estou mais ciente disso, hoje eu aprendi com o que aconteceu lá atrás, né? Então, essa flexibilidade, essa possibilidade da gente ajustar, né, como uma maneira customizada mesmo da nossa gestão, isso é fantástico, é um dos reflexos mais assim brilhantes da autoliderança. Não, é extraordinário o que você acabou de dizer, Walter, e espero que quem esteja nos acompanhando tenha capturado da mesma forma como eu capturei. Eu quase fiz aqui um sinal de eureka, né, de tão extraordinário que foi, porque assim, a autoliderança, ela começa no autoconhecimento, né? Sim, Ela começa em você identificar e conhecer a sua história, a sua trajetória, os seus valores, né, as suas emoções, como você trouxe aí dentro do arquétipo tão conhecido por todos do chá, né? E é justamente esse processo de autoconhecimento que vai te permitir saber exatamente de onde você está, identificar a partir do onde você está o seu propósito de vida, de trabalho, de carreira, de pessoa, de existência, para você poder projetar sua jornada de autodesenvolvimento e desenvolver as habilidades que você precisar desenvolver. Seja a sim, própria autoliderança, a liderança, a gestão, a capacidade analítica, o pensamento estratégico, enfim,
a habilidade que você precisar desenvolver para o futuro do seu trabalho, para o futuro da sua existência. Mas, onde está a eureka desse processo, para mim, né? Aquele momento fantástico. Ele está justamente no ponto de que você vai adquirindo uma maturidade humana, existencial tão forte, que você permite flexibilizar e customizar a sua própria dinâmica para aquilo que é você. A resposta que a gente procura muitas vezes, e na verdade na maioria das vezes, ela está dentro da gente mesmo, né? A gente pode aprender com um bom exemplo de um grande líder, de uma grande referência, de alguém em quem a gente se espelha, de um livro que a gente está lendo e que traga uma, uma contribuição extraordinária, mas a gente precisa adaptar isso para a nossa realidade. A gente precisa colocar ali os nossos componentes que você trouxe ali, os valores, as emoções, as atitudes, enfim, que vão fazer conexão de novo com o nosso propósito, né? Sim, Então não adianta você querer desenvolver a habilidade da autoliderança, querendo fazer ela de acordo com o que o Walter imagina de autoliderança para ele, de acordo com aquilo que o Júlio imagina de autoliderança para ele. A sua autoliderança vai ter o formato da sua personalidade, da sua vontade, das suas escolhas, né? Acho, exatamente. olha assim, que extraordinário, que episódio extraordinário. Não, Vamos essa seguir. customização, né, da gestão, mas não no sentido da palavra em si, mas no sentido de podermos moldar a cada dia, Uhum, né? Isso assim, é refrescante, né? Porque você entende que há sempre algo para ser feito, né? Há sempre algo melhor para a gente poder trabalhar. As pessoas, elas também buscam, né? Sempre o melhor entre elas, né? Então, você compartilhar isso e ajudar nesse movimento, isso é muito importante. Eu acho que é um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é o combustível, né? Porque a hora que você não quiser, né? Você decidir, não quero mais, ou para mim tá bom, vou fazer do mesmo jeito, já cheguei num nível, provavelmente, né? A sua autoliderança também assumiu um estágio ali, e provavelmente você não vai conseguir avançar. Então, eu acredito até, Gil, se você me perguntasse, Walter, quando a gente deve chegar num ápice da autoliderança? Eu acredito que esse ápice nunca vai chegar, né? Cada época da nossa vida a gente vai ter escolhas para serem feitas, desafios para serem superados, pessoas ao nosso convívio que às vezes vão mudando, né? Então, por exemplo, nas corporações, hoje o meu time não é mais o de 5 anos atrás, que não era o de 10 a 15 quando eu comecei, né? Então, isso é importante, isso vai sendo moldado conforme essas necessidades. Então, era mais nesse sentido, né? De que é um combustível, é um desafio, mas ao mesmo tempo nos leva, nos dá um movimento. perfeito, perfeito, perfeito. Eu ia perguntar para você qual é o ápice da autoliderança agora, mas não, brincadeiras à parte aqui. Ô, Walter, eu acho que é uma conversa, né? Assim, sempre que eu falo sobre o conjunto da ópera, né? Da autoliderança mais a liderança, né? Ou então do que o Rancharan chama de pipeline da liderança, né? Sim, Líder de si, líder de pessoas e líder de líderes. Eu penso muito que são conceitos extremamente interligados, né? Você, como você disse em algum momento desse episódio, algumas pessoas talvez elas tenham um pouco de predisposição à liderança. No meu livro, Ninguém se importa até saber o quanto você se importa, eu trago que eu recordo de traços de liderança quando eu era criança, no ambiente de igreja, né? Eu coordenava lá com 10 anos de idade ou menos um grupo de outras crianças que atuavam nas celebrações da igreja, né? Mas mesmo assim, mesmo esses traços, se eu não tivesse desenvolvido comportamentos de autoliderança para poder ter clareza dos meus objetivos e das trajetórias que eu precisava empreender para alcançar esses objetivos, se eu não estabelecesse relações de qualidade genuínas para poder ser reconhecido pelas outras pessoas como um líder, né? E se eu não empoderasse as pessoas para que elas pudessem dar sequência, para que elas pudessem
expandir o alcance da minha liderança, eu não teria conseguido atingir as posições que eu atingi, realizar os sonhos que eu realizei, desenvolver as competências que eu Sim, desenvolvi, enfim, traçar a trajetória que eu venho traçando. Então, sim. particularmente, eu acho que a autoliderança com a liderança são dois fenômenos, duas habilidades muito correlacionadas. E eu repito aqui, né? Se Sócrates disse, conhece-te a ti Uhum. mesmo, eu digo para você com toda clareza, lidera-te a ti mesmo. Enquanto você não souber estabelecer de maneira clara objetivos que estejam conectados ao seu propósito e você não tiver o comprometimento de atingi-los e de persegui-los, vai ser muito difícil você ter credibilidade ou autocrença, né, para poder se posicionar na frente de um grupo de pessoas e dizer para essas pessoas: vamos atingir tal objetivo ou vamos por esse caminho para superar o nosso objetivo. Que bate-papo extraordinário. Eu espero que você que esteja nos assistindo tenha ficado bastante aí também, de certa forma, reflexivo, como eu fiquei em alguns momentos, tenha tido aprendizados, como com certeza nós tivemos aqui ao longo desse bate-papo. Nós tivemos hoje com o professor Walter Camuri, professor de autoliderança nos programas de desenvolvimento de líderes aqui da Croma. Walter, eu vou passar para você para a sua mensagem final, mas eu não posso deixar de agradecer todo o seu empenho, toda a sua dedicação nos nossos programas. Não é à toa que o seu episódio, ou o episódio que nós fizemos juntos, né, foi um dos mais ouvidos da nossa série do InspiraCast, porque você também é um dos professores que os alunos reportam com extrema qualidade dentro dos nossos programas. Então, eu quero aqui de público, nessa série, para ficar para a história, registrar toda a gratidão que eu aqui e a equipe da Croma temos em tê-lo conosco nesse projeto, viu? Júlio, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade da gente estar junto aqui de novo, estar junto com os nossos alunos todo dia ali tudo aquilo que a gente se desenvolve. A minha mensagem final é uma mensagem de movimento, né? De clareza e de persistência, né? Eu, como você também, tive meus desafios, né, ao longo da minha jornada, ainda tenho, mas a gente talvez, né, tenha muito conhecimento, entendimento daquilo que é preciso, isso nos ajuda. Então, isso é possível para todo mundo, né? Há muita coisa a ser aprendida ainda. Eu estou em movimento, em desenvolvimento, e estaremos sempre. Então, que todos nós tenhamos aí esse entendimento daquilo que é importante para a gente e que a gente faça os movimentos para caminhar para isso, né? E com certeza a gente vai poder experimentar ali novas oportunidades, vai conseguir ajudar outras pessoas também a caminharem e olhar para trás e falar, puxa, valeu muito a pena, né, tudo que eu fiz, tudo que eu realizei para poder chegar até aqui. Então, que a gente tenha bastante pique, né, e ao mesmo tempo clareza para fazer esse movimento e nos adaptarmos e nos desenvolvermos a cada dia. Muito bem. E eu ainda acrescento, né, para fechar o episódio, dizendo que a gente vai continuar se desenvolvendo, a gente vai continuar tendo desafios, Sim. e diante dos desafios a gente tem que parar um pouquinho, respirar um pouquinho, olhar para trás quantos desafios a gente já venceu e saber que esse próximo é só mais um e que assim Uhum. como os outros, a gente vai superar também. Obrigado a Perfeito. você que nos acompanha. Mais um pedido, mais uma vez o pedido, compartilhe esse episódio, compartilhe esse podcast com quem pode ser uma pessoa que vai contribuir ou com que esse conteúdo vá contribuir para o desenvolvimento de alguém. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.